Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Sim, nós vamos dar uma pausa hoje apenas no livro dos Salmos, na série no livro dos Salmos. Vamos retomá-lo a seguir, semana que vem, provavelmente, Deus permitindo. O fato de seguirmos uma série de mensagens em um determinado livro não pode nos engessar, a gente sabe disso. E enquanto eu me preparava para este final de semana, quando nós teremos Assembleia Extraordinária para a eleição de novas lideranças para 2018, eu me deparei com este texto e inicialmente pensei em fazer uma devocional a partir dele antes da Assembleia, mas vi que seria muito mais do que o tempo domingo me permitirá discorrer sobre este texto. E daí resolvi que nós poderíamos estudá-lo hoje, e é o que faremos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos de 1 a 7. Quero pensar com vocês sobre o tema a restauração do vigor espiritual. A restauração do vigor espiritual. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Crises de desânimo sempre existiram. Mas nos últimos tempos, as crises de desânimo parecem ser maiores e mais recorrentes. Parece-me que, em geral, o nível de exigência das pessoas se elevou excessivamente. Houve um tempo em que o ser humano se contentava em ter o que comer, em ter o que vestir, em ter um cantinho para morar. Hoje em dia, não é mais só isso que contenta o coração do ser humano, o nosso coração, o meu inclusive, infelizmente. Por que as pessoas andam tão desanimadas ou mais desanimadas do que um dia parecem terem sido? Eu arrisco dizer, gente, que a destruição dos valores, a abolição dos limites, a vida centrada no eu, a rapidez das mudanças, a velocidade das informações, os leques de opções, a fragilidade das emoções das pessoas. Houve um tempo em que, por exemplo, as pessoas sofriam bullying na escola, como sempre sofreram, como eu sofri. E parece que as pessoas foram, durante um tempo, emocionalmente mais fortes, mais resistentes. Parece que hoje essa fragilidade das emoções, a incapacidade das pessoas de ouvirem não, ninguém quer ouvir um não. Essas e tantas outras coisas têm cooperado para que o nível de expectativa das pessoas se eleve a patamares irreais, irrealizáveis.
desanimando as pessoas a tal ponto, quando elas não conseguem realizar o que desejam ou atingir o que sonharam, que em muitos casos o que se vê é a escalada rampante do número de pessoas deprimidas, ansiosas, endividadas, dependentes químicas, etc. Não é sem explicação, portanto, que num cenário como o nosso, o número de pessoas que cometem suicídio tem aumentado consideravelmente, preocupantemente. Agora, não é que a Bíblia negue a existência do sofrimento, mas que a Bíblia aponta o caminho para a nossa vitória sobre o sofrimento. Isto é, através da fé e da esperança em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, com bom ânimo, nós vencemos o mundo, disse-nos Jesus. Para você ter uma ideia do tipo de sofrimento que Paulo enfrentava, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e eu quero que você veja, a partir do versículo 8, como Paulo venceu suas lutas. 2 Coríntios 4, 8 diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições. Ele que era um homem de Deus, ele que vivia para fazer a vontade de Deus, ele que havia se disposto a ser apóstolo aos gentios. Geralmente, o que acontece com a gente quando a gente passa por aflições? Quando as pressões das aflições caem sobre nós, o que geralmente a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa: Deus não me quer fazendo o que eu estou fazendo. Não pode ser. Hoje mesmo eu aconselhei uma pessoa, no meio de problemas, atravessando dificuldades, houve um momento em que ela disse: Deus não está me querendo nisso. E aí eu olho para Paulo e pergunto: será mesmo que aflições são ponteiros de Deus dizendo que é hora de você mudar de ramo, mudar de casamento, mudar de vida num sentido de abandonar aquilo que você, pelo que batalhou a vida inteira? Será mesmo? Porque eu olho para Paulo e vejo Paulo no centro da vontade de Deus, dizendo assim: de todos os lados somos pressionados por aflições. Imagine você, piloto de um avião de caça. Digamos que você tenha que atingir o núcleo central do poder de um determinado país. Você está numa missão, o seu avião, você levanta, voa aqui da base aérea de Anápolis, rumo à Coreia do Norte, digamos. E você tem que atingir o centro. Digamos que o mundo esteja em guerra. Mas alguma coisa deu errado no seu painel de controle. E o avião, em vez de ir para a Coreia do Norte, onde é o alvo, o avião, digamos, vai para o lado oposto. Se a Coreia do Norte está à minha esquerda, digamos que o avião parta para a minha direita. Quais são as chances do seu avião ser atingido com um míssil? Mínimas. Mas na medida em que você se aproxima do alvo, quais são as chances do seu avião ser atingido com um míssil? Todas. Porque quanto mais próximos do alvo, mais pressões e aflições. Isso é muito importante. Paulo estava no centro da vontade de Deus e Paulo diz: de todos os lados nós somos pressionados por aflições. E por quê? Porque eu sei que o meu avião está muito próximo do alvo. Mas não somos esmagados. Não somos ou não ficamos desanimados, como diz a NVI.
Ou como diz a Almeida, Revista e Atualizada, nós não nos angustiamos. E a ideia de desânimo e a ideia de angústia é esta que a Nova Versão Transformadora traduziu, como colocou, é a ideia de esmagamento. Ele diz assim: somos pressionados por aflições, mas nada nos esmaga. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ficamos perplexos, chegamos a pensar: Deus, eu não esperava isso, eu não imaginava isso. Mas isso não me desespera. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos até derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo está dizendo que a cura para as nossas crises de desânimo, a cura para as nossas crises de desespero, a cura para as nossas crises de achar que Deus nos abandonou, a cura para as nossas crises quando nós sentimos que estamos sendo destruídos. Qual é a cura? A cura é colocar nossa vida nas mãos de Jesus e dizer: eis-me aqui. Isso me leva ao texto que a gente leu no início, segundo livro dos Reis 6, de 1 a 7. O texto que a gente leu relata um milagre. É um dos milagres do profeta Eliseu. Eliseu fez flutuar um machado que havia caído no fundo do rio Jordão. Na Bíblia, muitas vezes, milagres são parábolas em ação. Este é um milagre, esta história aconteceu, ela não é apenas uma parábola, é uma história real, como o próprio texto nos diz. Uma história real, a história de um milagre que funciona como uma parábola, ou seja, nos aponta uma lição. Milagres na Bíblia são carregados de mensagens. E este milagre em particular traz uma palavra de fé e de esperança para quem perdeu o vigor espiritual, para quem perdeu a alegria de continuar, para quem perdeu a força para persistir, para quem perdeu o prazer de servir, talvez até o prazer de viver, especialmente de viver para Jesus Cristo. Porque sim, há momentos na vida cristã em que você está tentando fazer tudo tão certo, buscando a Deus como nunca buscou antes, lendo a Bíblia, orando, dedicando-se, dizimando, ofertando, e você sente que a alma continua abatida. As coisas não mudam, as transformações não ocorrem, parece que você não melhora. E aí qual é a tentação imediata? Desanimar. Se abater, desistir, fugir, abandonar, entregar os pontos. E aí aquele sonho que um dia te motivou e te trouxe até aqui, de repente começa a se tornar um negócio tão distante, tão ausente, tão longe, que você diz: não, não pode ser. Enquanto a gente se prepara, enquanto nossa igreja se prepara para eleger as novas lideranças para o ano que vem, domingo agora de manhã nós teremos assembleia, como eu já disse. Ao visualizarmos já o final de mais um ano, 2017, em poucos dias será passado. Enquanto a gente contempla a imagem de um novo ano, de uma nova etapa, eu quero convidar você a olhar para esse texto e aprender o que e como Deus faz para restaurar a nossa alegria e o nosso vigor quando estamos desanimados. Eu quero que você observe 3 fatores comigo. O primeiro é o progresso, seguido da perda e a providência divina.
Progresso, perda e providência. O progresso contagiante. Eliseu era profeta. Além de profeta, nesta altura da vida dele, ele servia como uma espécie de reitor de seminário, de diretor de escola teológica. A gente sabe disso por pelo menos 3 textos que nos mostram, se não 3 escolas de profetas em lugares diferentes, uma mesma escola com 3 braços distintos. Mas o fato é que você lê em 2 Reis 2:1 que havia uma escola em Gilgal, uma em Betel, 2 Reis 2, verso 3, uma em Jericó, 2 Reis 2, 5. Por que eu digo isso? Porque nessas regiões, Gilgal, Betel, Jericó, existiam discípulos de Eliseu, aglomerado de discípulos. Parece que o ministério acadêmico de ensino do profeta Eliseu estava sendo grandemente abençoado por Deus. E parece-nos que uma dessas instituições de ensino começava a experimentar um crescimento expressivo, eu diria até um crescimento contagiante. Leia de novo o versículo 1 e o versículo 2 comigo, 2 Reis 6, de 1 a 2. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu. Gente, que sonho! Na reunião do conselho da segunda igreja, os líderes virarem para mim e dizerem isso aqui: Pastor Leandro, como vês, este lugar onde nos reunimos está pequeno. Vamos descer o Jordão, vamos cortar troncos, lá tem muitos troncos, e vamos comprar uma terra maior, mais espaçosa, e vamos ali construir um lugar para nós nos reunirmos. Está pequena essa igreja. Imagina, pastor Arildo, que sonho. O Senhor pregando na inauguração do novo templo. Era isso que eles estavam experimentando. Era um tempo de progresso contagiante. Obviamente, Eliseu, ele responde: está bem, podem ir, vão, façam, executem o projeto. Aí os discípulos dizem: não, o senhor tem que ir conosco, venha conosco. Ele diz: eu vou. Eles querem o pastor com eles. Gente, Eliseu e seus discípulos estavam vivendo dias memoráveis. Eram dias onde existia sede pelo aprendizado. Existia sede pela pregação da lei do Senhor. Como eu sei disso? A escola estava crescendo. Vocacionados apareciam, profetas levantavam de todos os lugares e procuravam Eliseu, queriam aprender com Eliseu, queriam estudar com Eliseu. O lugar foi ficando cada vez mais pequeno, até o ponto de dizerem: está pequeno demais, temos que fazer alguma coisa. Aí eles se dedicaram a se expandir, planejaram construir, todos se dispuseram a trabalhar duro, com disposição, com desprendimento. Eliseu estava entusiasmado, porque afinal de contas, que líder que não se entusiasma quando vê os seus liderados tomando iniciativa, apresentando projetos e dizendo: vamos, todos empenhados, todos envolvidos. Tinha labor, tinha maturidade, tinha generosidade nesses discípulos. Os discípulos de Eliseu também estavam entusiasmados, porque eles estavam fazendo parte daquele momento único na história de Israel. Gente, aqueles eram dias de progresso contagiante. Assim também acontece em quase todas as áreas da vida da gente. O seu progresso pessoal, o seu progresso profissional, o seu progresso espiritual,
Você sonha, você planeja, você trabalha, de repente, grande parte da sua vida, e você vê a coisa progredindo, como você sempre sonhou, você chega no lugar onde você quis chegar, você tem o filho que queria ter, você encontra a pessoa ideal para o seu casamento, ou seja, todos nós sabemos o que é passar por momentos de progresso contagiante. Na vida espiritual, a gente começa sedento, a gente quer aprender, a gente quer crescer, a gente quer amadurecer, a gente quer progredir, a gente toma iniciativa importante, a gente se oferece, a gente se expõe, a gente se entrega, a gente planeja com zelo, com ardor, começa o trabalho, constrói, envolvemos pessoas, nos abrimos para as pessoas e obviamente, na medida em que a gente se abre, a gente sempre se fere também, é natural, será sempre assim. Enfim, gente, o que o texto nos mostra é uma conexão tão real com a realidade que me impressiona. A gente trabalha duro, a gente dá o nosso melhor, a gente conversa, a gente dialoga, a gente argumenta. E o progresso vem. As coisas prosperam, as oportunidades. O que o texto nos mostra, e você não pode perder de vistas, é que Deus, sim, Ele nos possibilita, Ele nos concede, Ele nos oferece momentos de progresso, quando você olha para o lado, olha para si, olha para Deus e diz: Deus, eu não imaginava que seria assim tão bom. E eu chego a pensar, Deus, que nada pode nos atrapalhar. Só que aí algo inesperado acontece. E é isso que você tem que entender. A vida nesta terra nunca será para sempre nos períodos de progresso contagiante. Porque as perdas contundentes sempre nos atingem. Isso me traz ao segundo ponto, a perda contundente. Veja que enquanto todos trabalhavam de forma entusiasmada, um daqueles estudantes perdeu a cabeça do machado. Aquele discípulo em particular, ele passou de dias memoráveis para dias miseráveis. Ele perdeu o machado dele. Sabe o que é pior? Ele perdeu o machado que alguém tinha emprestado para ele. Pior do que você bater seu carro é você bater o carro do amigo que te emprestou. Poxa vida. Ferramentas naquele tempo, a gente é informado pelos livros que contam essas histórias, ferramentas eram instrumentos preciosos, eram instrumentos raros, caros. Naqueles dias não existia casa do pica-pau, nem coisa do tipo. Nem todos tinham condições de comprar e de manter ferramentas. Elas eram muito caras. E parece, por incrível que pareça, parece que perder a cabeça do machado, enquanto alguém manuseava o machado, parece que isso era algo comum, sabia disso? Tanto é assim que Moisés, lá em Deuteronômio 19, versos 4 e 5, Moisés ele elaborou uma lei que falava do ferro saltando do cabo e atingindo sem querer alguém próximo ao trabalhador que deixa escapulir sem querer a cabeça do machado e bum, atinge o outro e o coitado morre. Parece que isso era comum, tem uma lei sobre isso, você acredita? Deuteronômio 19. De 4 a 5, veja que a Bíblia já estava preocupada com a segurança do trabalho bem antes de qualquer sindicato. E caso a vítima viesse a morrer, diz a lei de Moisés, o trabalhador que era inocente seria poupado. Gente, se a lei referente a animais emprestados também fosse aplicada a ferramentas emprestadas, aquele pobre estudante ele teria que reembolsar o homem que tinha emprestado o machado para ele.
É o que diz Êxodo 22, de 14 a 15. O animal emprestado, se ele morre na sua mão, você teria que repor. É provável que aquele menino tivesse que repor o machado. E observe que no caso do aluno da escola de Eliseu, não foi só o menino que perdeu, todos perderam. O moço estava em apuros, porque ele agora tinha que pagar a ferramenta, e provavelmente ele não tinha dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele teria a ferramenta dele e ele não teria pegado emprestado. Ele perdeu. Os outros estudantes sofreram a perda de um companheiro trabalhador. Aquele progresso contagiante, de repente, começou a empacar. Alguém perdeu a ferramenta. O dono da ferramenta perdeu o material de valor. Todos perderam. De um progresso contagiante, todos passaram a experimentar uma perda contundente. Agora eu quero que você note o seguinte: em que contexto esse menino perdeu a cabeça do machado? Porque nós somos tentados a pensar em irresponsabilidade, em mau manuseio, mas não é bem assim. Leia de novo com atenção o verso 5. Segundo Reis 6:5, diz assim que enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Esse menino perde o machado enquanto ele trabalhava. Todos nós, gente, estamos sujeitos a perdas contundentes na vida. Todos nós estamos sujeitos a perder nos relacionamentos amistosos, a perder quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, seja no trabalho secular, seja no trabalho da igreja. E aqui é que entra a lição. Enquanto nós estamos envolvidos intensamente no trabalho, se nós não nos precavermos, a gente pode perder muito. Esse menino perdeu. Perdeu enquanto trabalhava. Ele não perdeu enquanto um desocupado. Aliás, a Bíblia parece indicar para nós sempre e de novo que desocupados não têm nada a perder. Homens e mulheres envolvidos são os que perdem. E você olha para as Escrituras e você descobre que homens e mulheres da Bíblia perderam muitas coisas. Por exemplo, Moisés, enquanto ele servia o povo hebreu, arrancando o povo do Egito, levando-os para Canaã, Moisés perdeu algo que lhe custou caro. O que Moisés perdeu, você se lembra? Moisés perdeu a paciência com o povo. Moisés perdeu a paciência com o povo, Moisés espancou a rocha na tentativa de tirar a água da rocha, está dito isso lá em Números 20. Quantas não são as pessoas que perdem a paciência enquanto estão dando o melhor de si? Davi, você se lembra do que Davi perdeu? Eu me recordo de pelo menos 2 episódios, de 2 coisas diferentes que ele perdeu. Primeiro, Davi perde o autocontrole, quando ele quase degola Nabal. 1 Samuel 25:13. Davi ficou tão irado com a atitude ingrata de Nabal, que ele perde a cabeça, e se não é a mulher de Nabal entrando na frente, parando Davi, Davi teria feito uma besteira. Davi perdeu o autocontrole. Davi também houve um momento em que perdeu o domínio próprio. Ele se envolveu com Batseba, ele tentou armar a morte de Urias, esposo daquela linda mulher com quem ele nunca deveria ter se metido, segundo Samuel 11. Moisés perdeu a paciência, Davi perdeu o autocontrole, Davi perdeu o domínio próprio, Elias perdeu o ânimo e se escondeu deprimido numa caverna. Essa história está lá em 1 Reis 19.
Gente, e nós poderíamos seguir com uma lista interminável de homens e de mulheres, tanto na Bíblia como na história da igreja, homens e mulheres, pessoas piedosas, que enquanto serviam, enquanto trabalhavam, perderam alguma coisa. Mas eu penso que já deu para nós percebermos como é fácil nós perdermos enquanto trabalhamos. Como é fácil perdermos o amor e a doçura enquanto cuidamos dos filhos. Como é fácil perder a sensibilidade e o amor enquanto trabalhamos com gente. Como é fácil perder a paixão e o encanto quando aquilo que a gente conquistou com tanto sonho e suor se torna rotina. Como é fácil perder com a mão na massa. Como é fácil perder a paixão pela Bíblia, sendo pastor e todo dia, toda hora, tendo que ler a Bíblia para si mesmo, ou para alguém, ou para preparar uma aula, ou para preparar um sermão. Como é fácil perder a paixão por Deus, tendo a Bíblia na mão. Como é fácil perder, enquanto nós estamos com a mão na massa. Pare e pense. Pare e pense por um instante. Pare e pense nas coisas que você tanto quis e que você de repente as tem. Mas você olha para dentro e descobre: eu perdi. Eu perdi o amor, eu perdi a esperança, perdi a fé, perdi o prazer em Deus. E não é que você esteja necessariamente envolvido num grande escândalo sexual ou de qualquer outra ordem, não é que você esteja sendo um pecador miserável aos olhos dos homens, não, você sabe que lá dentro, enquanto você faz o que você tem feito, alguma coisa você perdeu. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu o amor, talvez tenha perdido a alegria, o entusiasmo. Talvez você tenha perdido a saúde. Talvez você tenha perdido a esperança, o empenho. Talvez enquanto você luta e trabalha pelo que Deus colocou no seu coração, talvez você tenha perdido a família, a fé, o caráter. O que você perdeu? A vontade de continuar, a vontade de viver. O texto nos mostra que depois de progressos contagiantes, sempre poderá nos atingir a perda contundente. E enquanto trabalhamos, mas graças a Deus, gente, que sempre existe uma providência compassiva. Progresso contagiante, perda contundente, providência compassiva. E esse estudante que perdeu o machado, ele soube procurar ajuda. Então hoje à noite, se você perdeu, seja o que for que você perdeu, a dignidade, o sonho, seja o que for, você a essa altura já deve ter identificado o que você perdeu. Como é que você pode recobrar o que foi perdido? Eliseu nos mostra que a gente precisa saber buscar ajuda quando a gente perde. E o texto é lindo, porque o texto nos mostra um homem que soube buscar ajuda. Versículos 5 e 6 dizem assim, 2 Reis 6, versos 5 e 6. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Eliseu perguntou, onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, Eliseu cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Note aqui 3 coisas. Primeiro, esse moço procurou a pessoa certa. Ele procurou o homem de Deus, ele procurou Eliseu. É o que diz os versos 5 e 6.
Não havia outra pessoa para ajudá-lo. Ele sabia que o problema dele era de magnitude tal que ou um milagre acontecia ou ele estava endividado por muito tempo. Quando você perde alguma coisa, o primeiro passo que você tem que dar é na direção da pessoa certa. Geralmente, jovens principalmente, adolescentes, quando estão descobrindo o mundo, procuram pessoas, mas procuram pessoas erradas. Pessoas que pensam apenas como eles pensam, pessoas que eles sabem que ao consultar tais pessoas terão opiniões parecidas com a dele ou com a dela. Ou seja, você sempre vai procurar o conselho que você quer ouvir. Mas esse moço nos ensina que se você quiser recobrar o que você perdeu, você tem que saber procurar a pessoa certa. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Talvez você tenha que procurar Jesus Cristo. Talvez Ele seja a pessoa que você ainda jamais tenha cogitado procurar. Esse moço procurou a pessoa certa. Segundo lugar, ele falou do problema sem rodeios e sem máscaras. Ele abriu a caixa de ferramentas. Ele não varreu nada para debaixo do tapete. Ele não culpou ninguém. Ele não acusou ninguém. Ele não culpou a ferramenta. Veja, ele foi honesto. Versículo 5 diz: ai, meu Senhor. Ele gritou isso. Ai, meu Senhor. O machado era emprestado. Você não vê nessa fala esse menino dizendo: foi o outro que esbarrou em mim, foi o outro que não me deu espaço, o cabo desse machado é que não era rígido o bastante ou forte o bastante para segurar aquele ferro. Não, ele não culpa pessoas, ele não culpa coisas, ele não culpa circunstâncias, ele não culpa ninguém. Ele diz: eu perdi algo que nem era meu. Não há máscaras, não há rodeios, não há transferência de culpas, não há maquinações, não está dizendo que é porque eu nasci no lugar errado, eu não tive os pais adequados, e blá, 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 não tem desculpas. Ele diz assim: eu fiz, até bem intencionado, mas eu perdi o machado, caiu. Talvez seja esse o momento de você, na sua vida, parar de transferir culpas, parar de achar que estão todos contra você na existência, inclusive Deus. Talvez tenha chegado o momento de você ir até um homem de Deus, uma mulher de Deus e dizer: sabe qual sempre foi meu problema? Eu vivi de uma força que não é minha. Eu vivi de uma força que não me sustenta. Eu nunca vivi do que deveria ser meu por fé. Eu nunca vivi da graça de Deus. Talvez seja esse o seu caso. Mas o que você precisa fazer é reconhecer e dar nomes. Ele foi até a pessoa certa. Ele fala do problema sem rodeios e sem máscaras. Mas para mim o que é também impressionante está no verso 6. Ele sabia exatamente aonde o machado tinha caído. Quando mostraram o lugar para Eliseu. Foi aqui, ó. Foi aqui, exatamente aqui, que caiu o machado. Ele sabia onde tinha sido. Irmãos queridos, povo de Deus amado, se algum de vocês perdeu o vigor,
Não prossiga sozinho, não haja como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é da natureza do ser humano achar que ele pode e tem que se virar sozinho, mas há coisas na vida que não se resolve sozinho, pela própria força, mas pelo Espírito de Deus. O próprio Davi precisou ser reanimado por Jonatas, por exemplo. Paulo preso, sendo reanimado por cristãos que o visitavam. Procure uma pessoa de Deus para lhe ajudar. Procure um parceiro de oração, uma amiga de oração, alguém de Deus que ande com Deus. E se você tem alguém do seu lado que não te leva para Deus, é a hora de você parar e dizer: Deus, eu preciso de alguém de Deus. Alguém que vá caminhar com você pela Bíblia, alguém que vai ajudar você a ir ao foco do seu problema, alguém que vai examinar seu coração com você à luz da Bíblia, pelo poder e iluminação do Espírito, ajudando você a enxergar o que tem que ser enxergado. Mas vá até alguém de Deus, vá até Jesus, e diga: Jesus, eu preciso de alguém comigo, para prestar contas da minha vida. Outra coisa, compartilhe o seu problema sem rodeios, sem máscaras, não disfarce, não arrume desculpa para a crise, não se esconda por trás de discurso, nem da sua aparência, não culpe outras pessoas pelo fracasso, não, chega. E vá à raiz do problema, vá até onde tudo começou. Muitos se perderam no pecado, outros se perderam na correria, há os que se perderam no meio de tanta pressão. Veja, lembra do texto de Paulo? Paulo poderia ter se perdido, mas você se lembra o que ele disse? De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não desanimados, não esmagados, não angustiados. Eu fico perplexo, mas eu não me desespero. Eu sou perseguido, mas eu não estou abandonado. Até me derrubam, mas não me destroem. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim, diria Paulo. Irmãos, essa história de Eliseu, ela é tremenda. Não importa se o início para você foi contagiante, deve ter sido. Porque ninguém ingressa na vida cristã, por exemplo, ninguém ingressa numa igreja sem que inicialmente aquilo tenha te empolgado. Ninguém escolhe uma carreira sem ter tido algum tipo de encanto ou de contágio positivo. Ninguém casa com arma na cabeça. Não. Todo mundo começa alguma coisa na vida com sonhos, com entusiasmo, contagiado pelo sonho. Mas o fato, gente, é que todos nós estamos sujeitos a perdas contundentes. Todos, sem exceção. Principalmente você, cristão. Porque o cristão trabalha. E nesse caso, eu estou aqui hoje à noite para dizer para você: busque a providência compassiva de Deus. Busque Jesus Cristo. Coloque diante dele o seu fardo, confesse a ele o seu pecado. Reconstrua a sua vida pelo prisma da palavra de Deus, viva pela Bíblia. Você se lembra de Paulo? Agora, diz ele, segundo aos Coríntios 4, 7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Ele tinha consciência de que aflições, elas vão nos pressionar, mas elas não vão nos esmagar.
Pessoas, circunstâncias, políticos, o país vão nos deixar perplexos, mas nós não vamos nos desesperar. Pessoas vão até nos perseguir, mas Deus não vai nos abandonar. Vamos ser até derrubados, mas não seremos destruídos. Põe a sua fé em Cristo. Somente assim é que você vai conseguir viver como Paulo. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Olha como Paulo tinha o couro grosso e o coração mole. É o tipo de crente que nós precisamos ser e que nossa igreja precisa, e que essa cidade, esse país precisa. 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Nós servimos, nós trabalhamos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Como é fácil para a gente, meu povo, se desanimar quando filhos não nos honram, quando pessoas nos desprezam, quando estamos dando o melhor do nosso coração, com a melhor das intenções, e as pessoas nos difamam. Como é fácil você desanimar quando ninguém ao seu redor reconhece o que você faz. E Paulo diz assim: mas isso não me desanima. Eu continuo servindo, eu continuo fazendo, quer as pessoas me honrem, quer elas me desprezem, quer elas me difamem, quer elas me elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Oh, meu povo, como é que Paulo conseguia ser assim? É que toda vez que ele se via pressionado pelas aflições, ele buscava o homem certo, ele buscava Jesus. Toda vez que ele se via abatido, perplexo, ele falava com o homem certo, sem máscaras, sem rodeios. Ele dizia: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não sei se eu consigo. E o Senhor chegava até ele e dizia: Paulo, não temas. Paulo sabia ir ao homem certo. Paulo sabia dizer a verdade ao homem certo. E Paulo sempre sabia apontar o que estava acontecendo. Hoje à noite eu te digo: restaure o seu vigor em Cristo. Prossiga com fé, com esperança, recobre o seu amor. Quero orar por você, feche os seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, os dias são difíceis. O amor de muitos tem se esfriado. Porventura, achará o Filho do Homem fé quando vier à terra? Ó Deus, nós respiramos essa atmosfera hoje. Livra-nos dos desânimos. Livra-nos de sermos esmagados, destruídos. Faça de nós homens e mulheres como Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos, possuindo nada, mas tendo tudo em Jesus.
Ó Deus, faça-nos perseverar mesmo quando todos nos desonrem, nos desprezem, nos difamem. Porque o Senhor é a nossa porção, Jesus é a nossa alegria, o céu é o nosso alvo. Faça de nós crentes, faça de nós uma igreja assim, meu Deus. Ó Pai, pega esses 5 pães e 2 peixes que eu acabei de distribuir. Faça um milagre no coração de todos nós. Restaura o nosso vigor em Jesus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.